A entrevista a seguir foi produzida com o objetivo de representar a arte da periferia, de educar, de valorizar o bairro, o aprendizado e de buscar oportunidades para quem ainda nem nasceu. Iremos apresentar a Biblioteca Comunitária, que é uma iniciativa da Central Única de Favelas, a CUFA Pelotas, que é coordenada pelo Sandro Mesquita. Pai do Isaac, graduando em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pelotas, as palavras e vivências de Sandro da CUFA representam toda a cria do Navega, todo o ex-aluno da Escola Nossa Senhora dos Navegantes, assim como eu, e todos os projetos sociais inseridos neste contexto artístico, cultural e político do bairro Navegantes. Por fim, também busco de forma singela homenagear a professora, vice-diretora e minha avó, Eveliana Medeiros Gomes, que hoje deixa seu legado imortalizado através desta homenagem, o nome da rua onde morou por mais de 20 anos, onde educou, criou e compartilhou sua vida com todos que a premiavam, na vida, na escola e na escola da vida. Em memória à querida professora Eveliana Medeiros Gomes. Eu acho que para falar um pouco dessa biblioteca eu não posso deixar de falar da minha infância, né? Até a gente brincava esses dias, eu e meu irmão, tem um irmão gêmeo chamado Edson, e a gente brincava na verdade que o meu pai, ele nos deu 5 livros. E hoje eu posso dar uma biblioteca para o meu filho, entendeu? Porque quando nós éramos pequenos, eu acho que em todas as famílias negras de periferia isso acontece, que é aquela coisa do pai e a mãe dizer assim, ó, eu vou te dar o caderno, eu vou te dar o livro, tu vai estudar, né? Só não estudou quem não quis, né? E aí meu pai comprou uma enciclopédia vermelha com 5 livros, que acho que naquela época, na década de 80, era comum comprar uma enciclopédia que vinha um monte de coisa e tal, um monte de figura, um monte de letra e tal. Só que aqueles livros a gente praticamente nunca tocou, sabe? A gente deu uma folhada e tal. E o meu pai também, na verdade, ele vem de movimento social, porque ele foi o primeiro candidato a vereador negro de uma agremiação partidária. Ele era presidente da Associação dos Moradores do Bairro Navegantes 1, e eu acompanhei toda essa trajetória dele. Ele mesmo sendo um homem sem instrução, porque ele tinha, na verdade, a 7ª série, era o colegial que ele falava na época, né, quando ele estudava, ele mesmo assim, ele se atreveu, acho que por instinto, em desenvolver ações sociais no bairro através da associação de bairro. E depois quando ele foi candidato. E eu acompanhei isso aí dele, e aí ao longo dos anos a gente foi crescendo e foi vendo as coisas acontecerem. A gente trabalhava muito naquela perspectiva do mutirão, né, da ajuda, até porque na verdade a Igreja Católica também, aqui no bairro Navegantes, ela era muito próxima da Associação dos Moradores, e naquela época já tinha, né, as pastorais que trabalhavam com essas iniciativas de instrumentalizar as pessoas. Então eu acho que passa um pouco por isso. Às vezes eu me vejo hoje fazendo algum trabalho da CUFA, como a gente estava fazendo por último agora, que era a entrega do Vale Gás, que era um projeto nacional da CUFA junto com a Petrobras. E eu me lembro, na década de 90, quando o governo federal também ele distribuía os tickets de leite. E o meu pai fazia todo esse movimento de organização, de cadastro, né, e de fazer o chamamento das pessoas para que de repente elas pudessem se organizar, para que elas pudessem de repente reivindicar os seus direitos. E eu acho que eu vim disso. E hoje a gente está aí através da CUFA, representando a CUFA e procurando desenvolver essas mesmas coisas, né, através desse trabalho social, através desse trabalho educacional, através desse trabalho cultural e social, procurando, na verdade, contribuir com a formação das pessoas, que eu acho que isso é o mais importante. Favela tem toda uma história por trás do nome. Favela é o nome de uma planta.
né? E essa planta foi encontrada no Morro da Providência, logo no pós-abolição, onde os negros que foram libertos, eles não tinham para onde ir. Aí, tipo assim, jogaram eles para um local qualquer. Ah, vão fazer a casa de vocês lá adiante. Quando eles chegam no Morro da Providência, a primeira coisa que eles vêem no Morro da Providência é essa planta chamada favela. Então, quer dizer, as pessoas a favela tá relacionada com a criminalidade, tá relacionada com o tráfico. Não! Tem muita coisa boa dentro da favela. E a gente que favela não é carência, favela é potência. Né? Tu vais ouvir falar muito isso por aí. Porque olha a potencialidade que nós temos dentro desse território, por mais vulnerabilizado que eles sejam. Né? Tu tens a mulher que faz a marmita, tu tens a mulher que faz o desinfetante, tu tens o cara que é o pedreiro, tem muita potencialidade. Tem o crime, tem o tráfico, tem a droga? Tem. Mas a maioria das coisas que existem dentro desses territórios são coisas positivas. Então a CUF procura, na verdade, desenvolver esse trabalho nesse sentido. Fazer com que as pessoas percam o medo de dizer que moram em tal território, fazer com que elas tenham uma autoestima um pouco mais elevada nesse sentido e, através dos nossos trabalhos, poder desenvolver esse lado mais humano, esse lado mais, até mais de criticidade das pessoas para que elas possam enfrentar o seu dia a dia. Como é que a arte influencia a comunidade? Quais são as parcerias com a escola e outros movimentos, né, aqui do bairro ou de outras cidades, outros bairros? Olha só, a arte, ela poderia, na verdade, influenciar bem mais. O X da questão é, aonde é que está essa arte? Ela está na escola? Ela está na rua? Ela está na comunidade? Eu não vejo hoje essa arte, sabe? A gente procura e usa, assim, a arte como um instrumento de transformação social. A gente trabalha com pessoas do grafite, a duras penas porque o material do grafite é caro. A gente trabalha com o pessoal do rap, o pessoal da dança, a gente trabalha com o pessoal da capoeira, tenta-se trabalhar com essas pessoas, porém, primeiro, isso realmente é um instrumento de transformação social importantíssimo. Mas as pessoas que trabalham, as pessoas que desenvolvem, as pessoas que têm o talento para desenvolver alguma atividade nesse sentido, e é um debate que a gente faz dentro da CUFA através dos nossos projetos, elas precisam ser pagas. Eu não posso te trazer aqui e dizer para ti, vem cá fazer uma oficina para nós de capoeira, te tirar do teu trabalho, ou de repente, mesmo que tu tenha algum tempo livre que queira te voluntariar, tá entendendo? Te trazer para cá para fazer uma oficina de capoeira 2, 3 vezes por semana, que é um talento, que é um dom teu, já que a gente vive numa sociedade capitalista, e não te pagar e não te dar nada. Se eles não tiverem essa responsabilidade social, a gente não vai ter arte, a gente não vai ter cultura, a gente não vai ter esporte que consiga transformar socialmente. Entendeu? E eu acho que a arte e a cultura relacionada com essa questão educacional, ela deveria ser bem mais explorada no bom sentido. Porque, na verdade, a escola já não tem tanto atrativo dentro dessas questões, sabe? A professora, pelo menos eu fui criado assim, eu acho que não muda muita coisa. As professoras de educação física pegam e dão uma bola pra ti, tu vai jogar. Para as meninas dão uma bola de vôlei e vai jogar. Exatamente. Tá entendendo? As professoras de arte e de cultura, elas não exploram a arte e a cultura como deveriam explorar. De repente, fazer, como a gente está conversando aqui, um projeto em parceria. A escola do bairro fazer um projeto em parceria com a CUFA, vai de repente... Eu sei a dificuldade e o sucateamento das escolas públicas, estaduais e municipais, mas pegar uma grana junto com a CUFA vai na comunidade, vamos fazer um projeto de grafite, vamos grafitar então o muro da escola. Dentro dessa lógica da CUFA, a CUFA, na verdade, participava aqui de uns debates que existia na época, que era o Programa de Prevenção à Violência. É um programa do governo do estado, e que, na verdade, estava vendo os índices de violência e de criminalidade em cada cidade e em cada bairro. Na época, eles criaram um projeto eles desenvolveram um projeto para criar poliesportivo nos bairros periféricos que eram mais violentos. E aí, eu não sei se vocês conhecem, nós temos aqui no Navegante aqui um poliesportivo, que ele está todo depredado. Que, na verdade, ele surgiu como um centro de referência da juventude, da mesma forma como foi feito aqui, ele foi feito em diversas cidades do Rio Grande do Sul. Aqui está nesse estado, não sei como é que está nas outras cidades. E ele, na verdade, não cumpriu o papel
por qual ele nasceu. Só que isso foi uma articulação da Central Única das Favelas do Rio Grande do Sul, da de Pelotas, para a gente conseguir trazer para cá, porque nessa época, não sei se tu também te lembra dos noticiários, foi o período de 2012 a 2015, foi o período que mais jovens morreram assassinados aqui no bairro Navegantes. Eu não sei se de repente, se tivesse aberto aquele poliesportivo, se nós teríamos salvado alguém. Mas ele nasceu com esse propósito de ser um espaço físico onde essa biblioteca poderia estar lá, onde muita oficina poderia estar acontecendo lá, e não somente para jovens, né? Porque eu acho que existe também uma parcela da sociedade e da comunidade que são as mulheres que precisam também desenvolver as suas capacidades, né? Porque às vezes não encontram emprego, mas estão na vila, estão sentadas, estão tomando chimarrão e precisam aprender uma pintura de tecido, precisam se qualificar profissionalmente em algum sentido, sabe? Então o espaço nós não temos. É o time que não tem, né? Periferia não tem time. E aí, é o que falta, né? E aí quando a gente cria ONGs, projetos para poder trazer um pouquinho da autoestima e o poder público falar, não, porque a gente tem edital, mas tem que comprovar um monte de coisa, e aí tem que estar qualificado, E aí quando tu vai conseguir conversar com o Dória alguma coisa, tu é criticado também igual, né? Porque as pessoas não têm essa visão de que a periferia não tem uma autoestima e tem pessoas que têm um estralo para poder trazer fazer isso aí, para poder desenvolver, entendeu? É bem isso mesmo, sabe? Eu acho que precisa se desconstruir alguns pensamentos por parte dos próprios governantes, por parte das pessoas que têm o poder. E precisa se desconstruir esses estigmas, a falta de vontade política, e precisa se construir dentro da comunidade, dentro da periferia, dentro das pessoas que moram, essa autoestima. É um processo de desconstrução e construção. A gente precisa construir isso aí nas pessoas, dizer assim, ó, tu pode. Vamos pegar um exemplo. Eu fui para a faculdade com 40 e poucos anos. Era crítico da academia, queria ver ela bem distante, porque na verdade eu não concordo com o modelo político. Eu, na verdade, saí do colégio na 7ª série, porque eu já não concordava com aquele modelo de educação, sabe? Quando eu chegava no início de ano, aula de história, vamos ver Revolução Industrial, Revolução Francesa, não sei o quê. Eu digo, o quê? Vem cá, é sobre negro, ninguém vai falar nada. Na 7ª série eu pulei fora, porque eu achava que aquilo não era pra mim. A duras penas eu percebi que eu tinha que ter ficado, né? Então eu vim com 40 anos para a universidade. Só que tu precisa, na verdade, fazer com que as pessoas percebam isso antes. Tá? Porque, na verdade, na 7ª, na 8ª, geralmente as pessoas fazem que nem eu fiz. Ou tem muitos pais que faziam que nem os meus pais fizeram. Tá, não quer estudar, mas tu vai trabalhar. Não quer estudar, não estuda, mas vai trabalhar. Sabe? Não é que não quer estudar, não estuda, não, tu vai estudar. Sabe? Só que aí tu pega, como a gente estava falando, a gente já conversou sobre isso aqui, uma escola desqualificada, os professores mal pagos, a estrutura da escola capenga, pais que às vezes, na verdade, não dão o apoio necessário para os filhos. Até porque não sabem, né? Porque, na verdade, meus pais, quando chegou até a 5ª série, meu pai me ajudou. Depois da 6ª série, ele disse, tá, aqui o pai já não sabe mais. E eu, na verdade, também resolvi ir para a universidade por conta disso, por conta do meu filho. Sabe? Um dia o meu filho, com 2 anos, escovando os dentes, parou na frente do espelho, nós dois escovando os dentes juntos, e ele pegou e disse, pai, eu disse, o que foi, filho? Eu quero te imitar. Pô, e aquilo ficou uma semana na minha cabeça. Eu quero te imitar, eu quero te imitar, eu quero te imitar. E eu pensando, eu não sei levantar uma parede. Eu não sei enfiar um fio, eu não sei talhar uma madeira. Eu não sei abrir o motor de um carro. Do que esse guri vai me imitar? Aí em 2016 eu fui fazer o Enem. Eu digo, alguma coisa ele vai ter que me imitar. Vou estudar, o guri só tira 9. E faceiro, quando eu levei ele na faculdade para saber onde é que meu pai estudava. Ele enche a boca, meu pai faz faculdade. Mas é isso que nós temos que incentivar nossas crianças. A ter esse gosto, só que no período, não, pelo menos da minha época, eu chegava na casa dos meus parentes, dos meus primos, e eu nunca vi um quadro de pendurado na parede com um tio, com um primo meu de toga. Para saber que aquilo ali, perguntar pro meu tio, pra minha tia, pro meu primo, o que é aquilo ali? Isso aí é teu primo que se formou na faculdade. E aquilo me encheu os olhos assim,
Chega até me arrepiar quando eu falo nesses bagulhos, assim. Eu quero isso pra mim. E hoje tu vê essa criançada aí e existe uma regra dizendo que o desenvolvimento do ser humano se dá de 7 em 7 anos. Certo? Dos 7 aos 14 é o período da criatividade. Pega as crianças de 7 a 14 anos, qual é a criatividade, qual é o exemplo que eles têm, qual é a vivência, qual é a realidade deles. Se não abrir os olhos, quando abre a porta da casa e dá de cara com lixo, com esgoto, com um pai que é ausente, com uma mãe que muitas vezes cria na dificuldade, ou está sendo criado pela avó, ou criado pela dinda, ou criado pela vizinha, que vê de repente a mãe apanhando do marido quando ele está em casa, que muitas vezes presencia cenas de abuso sexual ou é abusado sexualmente, porque a gente não pode, na verdade, dentro da comunidade, fugir disso aí, gente. Isso acontece diariamente. E isso impacta negativamente no desenvolvimento de uma criança. Agora vamos falar desse espaço que estamos aqui agora, como é que foi criada essa biblioteca, quais são os impactos sociais deste local, quais são as iniciativas, outros bairros, outros representantes também, associados com crianças na Vega. As pessoas vêm aqui, pegam os livros, leem as crianças, como é que funciona aqui? Eu venho aqui, pego emprestado, devolvo. A ideia é essa. A ideia é que a gente possa fazer um cadastro. As pessoas ainda não estão inteiradas. Acho que o local ele é meio escondido. Essa questão educacional, a gente precisa reeducar as pessoas em relação a isso, né? Que hoje também com o advento da internet tem muita e-book, tem muita coisa que tu, né? Eu gosto de pegar o livro na mão. Eu sou das antigas. Então, na verdade, a gente precisa, na verdade, embora, na verdade, esse projeto aqui seja um projeto que ele foi estudado e ele foi pesquisado junto à comunidade. Quando a gente pensou em fazer alguma coisa de estancar a bandeira da CUFA realmente no Navegante, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma pesquisa na comunidade e ver o que eles querem. A gente botou algumas opções, né, na pesquisa. Saímos uma tarde de domingo Navegante, na 10 ali. Ah, vem cá, nós estamos a fim de fazer um projeto. Qual desse projeto que tu acha que é interessante? Pessoas dizendo que era uma biblioteca, que contribuiriam, que na verdade doariam livros, porque na verdade a gente também tem essa perspectiva. Não adianta chegar como às vezes o poder público chega, ou a universidade chega, esse aqui é o projeto. Tá, mas como assim? É isso que a comunidade está precisando? É isso que a comunidade quer? O colégio ali. Tem que ser meio-dia. O colégio ali do bairro Navegantes, ali o Nossa Senhora dos Navegantes, Mas onde acreditar? ele do bairro do Nossa Senhora dos Navegantes, ele está todo depredado, ele tinha aula noturna. Agora não tem mais aula noturna. Mas vem cá, quando foi criado aquele espaço, a comunidade foi consultada, a comunidade ela foi chamada. Qual é o futuro da favela, da comunidade, da periferia, da vila? São vários nomes para uma coisa só, do bairro. Essa é uma pergunta bem interessante, assim, sabe? Tu vê que a gente passa pela educação, mas tem toda uma questão de infraestrutura, né? Que eu estava agora, no início da semana, terça-feira, eu estava ali na FAURB ali, tinha um debate ali sobre direito à cidade, né? Nem era direito à moradia. E aí vai se
vai se desenhar o Congresso do Direito à Cidade, né? Que eu acho que vai ser o poder público que vai desenvolver isso. Eu acho que é interessante. Aí o pessoal pediu para mim fazer uma fala. E no final da fala eu deixei alguma coisa entre linha para os estudantes e eles acho que não conseguiram captar, né? Aí nas considerações finais eu disse que eu vou perguntar para ti, como é o teu nome mesmo? Marisa. Marisa. Onde é que tu mora, Marisa? Aqui tô. É. Assim, Mora no centro? Pois é, e aí é que tá. Geralmente quando as pessoas perguntam onde é que tu mora, e eu vou dizer pra ti, onde é que tu mora? Eu moro no Navegantes. Então quando se fala de direito à moradia, moradia, se perguntar pra ti onde tu reside, tu vai dar um endereço. Eu vou perguntar pra mim, onde é que tu reside? Bom, eu resido no Passeio 1, 511. Mas onde é que tu mora? Eu moro no Navegante. Eu moro no São Gonçalo. Então quando tu fala de moradia, quando tu fala dessas questões, tu tá falando de uma coisa muito ampla. Porque verdadeiramente a Rua 10 é a extensão da minha casa. O pátio do vizinho é a extensão da minha casa. Entendesse? Porque a gente está sempre... A esquina é a extensão da minha casa. Porque quem nunca parou na esquina para bater um papo ali? Seja a hora que for, sabe? Então essas questões são muito amplas. Aí quando tu fala qual é o futuro da favela, da comunidade, da periferia, eu digo que o futuro dela é promissor desde que nós tenhamos a condição de ou educar ou reeducar as pessoas direcionada a alguns aspectos. Primeiro, da própria educação. Segundo, da própria sobrevivência e da subsistência dela. Sabe? De fazer com que ela se entenda como um ser potente, como um ser em desenvolvimento. Seja ele mental, seja ele físico, seja ele intelectual, seja ele o que for. Em linhas gerais, a gente tem o final da CLT, que aconteceu aí agora há pouco tempo, né? Que na verdade praticamente rasgaram a CLT, e tu tens o advento do tal debate hoje que é do empreendedorismo. E que a CUFA faz isso, como eu falei para ti. Nós temos um evento chamado Expo Favela que aconteceu em abril do ano passado e agora acontece em março desse ano e vai se expandir. Por quê? Porque, como eu falei para ti, tu vai olhar do lado, a vizinha faz o desinfetante. Tu vai olhar ali adiante, a guria faz marmitex. Mais ali adiante, a guria vende semi-joia. Mais ali adiante tem um cara que está com um estúdio de tatuagem. Tu vai olhar mais ali adiante, tem um cara que é barbeiro. Tu vai olhar ali adiante, tem um boteco. Tu vai olhar ali adiante, tem um mercado. Tá todo mundo abrindo negócio. E várias pessoas abriram o negócio, sabe? E a gente está nessa batalha para reeducar as pessoas através dessa questão da educação financeira, através do que é o empreendedorismo. Porque, na verdade, assim, ó, tu tens uma MEI, tu pode empregar mais uma pessoa. Tu tens uma MEI, tu na verdade está pagando o teu INSS. É positivo? É positivo, mas tu vai ter que saber lidar com isso. Pá, que legal, eu poder empregar uma pessoa, pô, meu primo tá parado de matar, mas não é bem assim. Sabe? Tu vai ter que entender que é o seguinte, tu vai ter que pagar a folha, tu vai ter que pagar o... Mas empregar normal, com jeito. Tá E se tu entendendo? não pagar o MEI, tu vai ficar devendo pro governo. Exatamente, sabe? Então eu acho que, na verdade, o futuro, e aí não dá pra dizer que de repente todas as pessoas vão ser empreendedoras, né? Não tem como dizer isso, sabe? Mas o futuro é o desenvolvimento humano, desde do ser humano desde a sua concepção. Eu acho que o futuro está nisso, sabe? Não dá pra gente ter, como eu falei pra vocês, analfabetos funcionais na porta de uma universidade, numa faculdade de letras. Não dá pra ter. Então, eu acho que esses setores precisam se preocupar com isso, com o desenvolvimento humano. Botar essa gurizada pra rua, como vocês estão aqui, vão filmar, vão gravar, vão entrevistar, vão entender a sociedade, vão, sabe, compreender os mecanismos, vão pra rua. E esse ir pra rua ajuda a desenvolver as pessoas. Entendeu? Não só o estudante em si, que vai ser bom para eles, mas a comunidade, que vai se sentir muito mais acolhida. E aí, como a gente costuma dizer, várias pessoas na volta do ângulo não veem a universidade como uma possibilidade. Tem uma faculdade aqui, ó. Ali, ó, tem uma faculdade ali, ó. Tu pode ir para ali? Não.
Muito pelo contrário, tu vê, na verdade, uma evasão no ensino fundamental e médio. Quando se chega ao médio? Quando se chega ao médio? E aí, na verdade, segue aquela lógica de dizer assim, ó, tá, o médio, tá bom. Se termina o médio. Se termina o médio, mas tem muito que termina e diz, não, ó, cheguei no médio, tá Tá bom. ótimo. Ah, sim. Tá, não, poxa, cumpri meu papel, já fiz a minha parte. E não vê a universidade como uma possibilidade. Então a gente precisa, quando eu falo no futuro da favela, no futuro da periferia, é através do desenvolvimento e, sobretudo, da educação, que é essa questão do desenvolvimento intelectual, sabe? Se não criar pensamento... A educação é a pontinha do iceberg, né? Exatamente, a pontinha do iceberg, mas aí entra essa questão. Como tu vai chegar? De uma boa creche, para todos, para todos, não posso... Nunca fui em creche. Mas tem que ter uma boa creche para todos, entendeu? Tem que ter uma escola de ensino fundamental onde todos também tenham vaga, onde seja uma escola bem aparelhada, onde os professores sejam valorizados. Que eu digo, na verdade, né, que esse é o maior desafio. A gente, na verdade, despertar consciência. Despertar consciência é um desafio. Tu ensinar é uma coisa, tu despertar consciência é outra. Despertar consciência em pessoas que já nasceram que não era pra ter consciência, né? A gente já nasce, tipo assim... Naquela lógica, tá entendendo? Foi como eu disse pra ti.